Olá, pessoas. Boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje tenho aqui comigo Thiago Moretti. Tudo bem, Thiago? Como você está? Boa noite. Boa noite, Juliana. Muito obrigado. Tudo bem por aqui? E com você? Tudo ótimo também. Que bom. Eu gosto de estar falando mais cedo, né? Pelo menos do meu lado aqui tá um calor. O estúdio não parece tanto, mas é um cubículo pequenininho aqui que eu fico quase que no inferninho. Mas tá ótimo, né? Isso não vai interferir em nada na nossa live, que eu tenho certeza que vai ser bem legal, porque aquilo que você escreve, que é ficção científica, é um assunto que me interessa bastante. Inclusive, tá aqui na minha mão, ó, Ah, 2102, fale de Turing, pô, muito de Turing. Aqui obrigado, no cara. comecinho ainda, eu comecei a ler, não consegui terminar, estou bem curioso. Não Legal. vou pedir muitos spoilers, tá? Mas, assim, li três capítulos, gostei, tá? Gostei. Tenho Deixa eu gostado. arriscar aqui, então, para não te dar spoiler. Eu queria muito, recebi ele tem um tempo já, né? Enfim, a gente conversa há algumas semanas já, mas eu não consegui Sim. ler. Mas, assim, eu tenho certeza que pós-live vou estar mais do que motivado, entusiasmado. E é uma leitura até então gostosa e rápida, né? São poucas páginas, dá para a gente fechar legal e partir para algum próximo livro seu, que a gente também vai falar, Perfeito. tá? Legal, Bom, obrigado. Thiago, antes da gente começar com os primeiros assuntos, queria falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador. Clube de Autores, para quem não conhece, é uma plataforma, a maior comunidade de autores independentes do Brasil, e é uma plataforma para quem quer, né, publicar o seu livro, ter uma cópia física, é bem legal, tá? Tem cada vez melhorado mais ainda a forma, né, de que você sobe seu livro, o criador de capas, então se você quer ter uma cópia física, 10, 100, 1000, enfim, do seu livro, você consegue de uma forma super prática com o Clube de Autores. Quem quiser saber mais, tem um QR Code aqui na tela, vai ficar o episódio inteiro, só escanear com o celular, ou na descrição a gente tem aqui o link, né? Então, entrar no site podererescrever.com.br, também tem um link para a parceria do Clube de Autores. Então é isso, recados iniciais dados. Tiago, eu gosto, né, sempre quando converso com escritores, de entender assim, as motivações iniciais, como que começou a jornada assim, na literatura, até o ponto de vou escrever uma primeira história. Como que foi isso tudo para você? Então, Juliana, chega a ser uma história até um pouco diferente, porque eu acompanho algumas jornadas de outros autores, e me parece que, em grande parte, né, eles são incentivados a escrever e a ler desde novos, de pequeno. Uhum, E não é o meu caso, porque desde pequeno eu gosto de criar histórias, mas voltado para o RPG, né, aquele jogo de mesa, sim. mesmo tradicional. Uhum, Então, na minha turma sempre era o que eles chamam de mestre, quem conta história, né? Mas eu uhum, nunca fui nem de gostar de ler, e muito uhum, menos escrever. Isso até os 15, 16 anos de idade. Então, assim, eu não tive uma infância voltada para literatura, coisa do tipo, né? sim. E, e na escola eles tinham os livros indicados, só que Aquelas quase que assim, obrigatórias, né? Você lê para fazer uma isso, tarefa, uma prova, né? perfeito, Julinho. E por muitas vezes a gente lê para fazer a tarefa, a prova, mas não entende, porque Sim. às vezes são obras profundas que a gente vai desenvolver aquelas experiências mais velhas, né? Uhum. Então, até essa idade não me despertou nada nesse sentido. E aí, quando eu tinha ali uns 15, 16, uma amiga me apresentou um livro do André Bianco, que é um escritor Sim. nacional, aqui de Uhum. Osasco, da onde eu sou, Ah, né, que meu legal. conterrâneo, e tem dezenas de livros, é um best-seller, né, ela insistiu para que eu lesse, né, Uhum. e eu comecei a ler, eu falei, olha, interessante, não tem que ser chato e não tem que ser difícil, é como se fosse ver um filme, né, Uhum. Sim. eu fiz essa analogia a primeira vez com essa idade, né, aos 15, 16. E também me despertou assim, ó. Então quer dizer que para ser escritor não precisa ter aquele português rebuscado, saber Sim. todas as normas, e, enfim, pode ser uma pessoa comum. Uhum. E isso começou a me despertar. Alguém de Osasco que escreveu, né? Eu sou de Osasco também, por Sim. que eu não posso escrever? Você sentiu uma proximidade, né? Do tipo, uma pessoa comum, uma pessoa normal, da minha cidade, tem um livro publicado, é Perfeito. famosa.
que a gente tinha umas referências gringas, né, de fora, é muito distante, né? Tinha essa percepção, né? Perfeito, é exatamente isso. E até lendo a história do próprio autor, o Uhum. primeiro livro dele foi publicação própria, não foi para uma editora grande, e foi o que fez Sim. sucesso. Então eu falei, Uhum. olha, quer dizer então que não precisa fazer todo aquele caminho de editora, de submeter para alguém, né? Eu posso Uhum. fazer sozinho por prazer. E foi aí Sim. que surgiu a ideia quando eu tinha 16 anos. Faz muito tempo isso, tinha cabelo. E aí eu usei os meus amigos e o pessoal da escola na época Uhum. como personagens. E, Legal. assim, é lógico que era uma história simples de anjos e demônios, aquela coisa Sim. nesse sentido, Uhum. porque é o que o Bianco escreve, mas o pessoal começou a. Eu imprimi isso numa gráfica de Uhum. bairro, em sulfite, mesmo tem até o último aqui guardadinho. Olha, que É, legal. Que aí legal. ele. Você ainda tem até hoje, né? Assim, a primeira, primeira cópia do seu primeiro livro, né? Sim, na verdade, esse aqui eu roubei do meu pai, porque eu dei para ele, e aí depois eu tomei de volta porque eu não tinha mais, né? E queria guardar. Ah, sim, que legal. Que legal. E aí foi em cima disso, Ah, aí saiu no jornalzinho da escola, tudo, e isso uhum. começou a me. Então foi assim naquele no ensino médio ali, né? Os 15, 16, 17 anos, e Isso, pegando muita referência, talvez, igual você falou, os RPGs de mesa, né? Que são histórias bem profundas, complexas, e quem estava ali próximo, né? Os colegas, né? perfeito. E, Exatamente isso. e não era, né, naturalmente, não chegar no hoje, né, na parte mais da ficção, né, científica, e como que foi, eu imagino que a partir daí foi embora, né, leitura, escrita, foi só desenvolvendo e aumentando cada vez mais, né, o interesse. Exato, exato. A partir daí, depois que o pessoal da escola, acho que eles gostaram porque tinha o nome deles no livro, né? Os Sim, personagens eram sim, eles, não tanto pela história. Mas a partir daí eu comecei a querer ler mais para desenvolver, sim. né? Fiz a continuação desse livro, e aí eu comecei a conhecer. Foi aí, com 16, 17 anos, que eu conheci Stephen King. Hum. Então, né? Foi o divisor de águas? Geralmente é assim. Foi. Só que é melhor do que o filme que passa no SBT, o Christine, né? O carro Aham. assassino. Sim, O livro é sim. muito melhor, que é aquela clássica, né? Todo mundo fala, o Sim, livro é sim. melhor. E Sim. até então, para mim, era algo batido, né? Falavam isso, falava, tá bom. Uhum. E a partir de então foi de Ah, que absurdo. legal, que legal. E aí algo interessante também te abordar, né? Porque você já saiu assim da escola, né? Naquele momento ali, pô, vou escolher uma profissão, né? Vou ter a gente com 17, 18 anos tem que escolher uma carreira, né? Tem que escolher o nosso Exato. futuro. E você já estava nessa de escrita. Chegou a pensar em seguir só com a escrita, ou era algo muito distante ainda, porque a gente, assim, mesma geração, pelo menos quando, lá, início dos anos 2000, quando eu formei no ensino médio, Uhum. meio que a gente ainda tinha faculdade como algo meio que obrigação, era meio que tinha algumas Total. certezas, tipo, você tem que seguir uma carreira mais formal, tem alguns cursos que é garantia de sucesso e tal. Então, algo mais voltado para a arte não era muito a primeira opção, né? Você passou por esse dilema, assim, na hora do vestibular? Você, pô, gostava de escrever, você enxergava isso que poderia ser uma carreira ou sempre imaginou como algo secundário naquele momento? Excelente questão, porque é exatamente como você disse, né? Na nossa formação, pelo menos da minha época, eu sou de 87. Eu sou de é, 88, é a mesma geração. é essa Ah, geração, mesma cara. geração. Né, não tinha, pelo menos não no meu meio, né? Não tinha um incentivo, né, para alguém. Sim. Não, porque você não segue essa carreira, né? Então, a gente vai para Uhum. administração, vai para as áreas formais, né? Sim, Então, não me passou pela cabeça, até porque eu trabalho desde os 15 anos de idade. Então, eu já sim. trabalhava ali no meio administrativo e aquilo para mim era mais uma forma mesmo de, Ah, sim, de entendi. exportar a criatividade. Uhum. Então acaba que no mesmo momento ali, né? Você começou a trabalhar, começou a escrever,
e levou, né? Eu acho que até hoje você ainda concilia, né? E como que é uma rotina no seguinte sentido? Porque eu, assim, além da questão literária, eu tenho outras atividades. Mas por diversas vezes, enquanto eu estou fazendo uma outra coisa, eu quero estar escrevendo, mas por obrigações não dá. Bate esse dilema também, pô, se pudesse, eu escreveria o dia inteiro e ficar 100% ali, ou não, ainda sem assim, da sua carreira formal você gosta, quer fazer, porque muita gente quer sair, às vezes não tem oportunidade ainda. Para Uhum. você é muito bem resolvido isso hoje? Hoje sim, hoje sim. É, em 2013, eu fiz um curso com o Fábio Abu, que é um Uhum, escritor assim, que eu sou muito fã também, ele é excelente. uhum, E o nome do curso era I Know Kung Fu, né? Porque ele passava como se fosse na Matrix, né? Quando o Neo aprende muitas coisas em pouco tempo, né? Então ele uhum, condensou muitas informações. E uma das coisas que ele passou é levar a questão de ser escritor como uma profissão. Então, na sim, profissão, você tem que se organizar, você tem que ter metas, métricas e sim, horários, enfim. E até então eu não fazia isso, escrevia por hobby, como dizem, né? sim. Então, a partir, né, dessa época, eu comecei até ter os quadros aqui atrás. Eu tenho certinho o dia que eu vou escrever, o horário, o que eu tenho que escrever, quanto eu tenho que escrever. E Uhum, então eu levo dessa forma e depois do horário de trabalho. Como o trabalho, assim, atualmente eu sou mega bem resolvido nele, uhum. acontece de estar trabalhando, ouvindo alguma música, ter uma ideia. Aí vai para Ah, sim. anotação, né? Mas eu consigo separar e eu Uhum. entendo que se eu fosse trabalhar assim o tempo todo, digamos, 6 horas por dia escrevendo, eu não sei se seria tão produtivo. Ah, sim. Acaba que é interessante ter um equilíbrio, né? E você já conseguiu colocar na sua rotina, que de repente se mexer nisso, a gente acha que vai ser bem melhor, vai escrever o dobro, por exemplo. Não, às vezes não escreve nem metade, né? E Excelente. acho que é até uma questão que falam muito, né, da profissionalização do escritor, né? Porque da mesma forma que quando você era mais jovem tinha essa distância, né, de quem é escritor, quais são seres sobrenaturais, né? E na verdade não é. Também acreditam, muitos ainda acreditam que só escreve quando está inspirado, quando a ideia vem, que tem, né, tem que estar naquele ócio e tudo. Não, é muito disciplina, é muita técnica e organização, né? Então, se você não colocar uma meta do quanto você escrever, quanto você quer lançar, as estratégias de tudo, não funciona também, né? Fica só naquela de enrolar, enrolar, ainda mais quem tem outras atividades, né? Outros trabalhos e tudo, né? Perfeito. A forma que você colocou é perfeito, porque quantas pessoas até como você trabalha com isso, escutam, né, muitas pessoas eh, falam, nossa, eu gostaria de escrever um livro, então eu tenho uma história que eu gostaria de escrever. Então Sim, por que sim. você não escreve? E fica falando isso, sempre Em falam loop. isso, né? Em looping. Exato. Exato. Ah, senta e escreve. Ah, não, não consigo. Eu não sei onde Uhum. botar vírgula. Mas isso é o É, revisor que vai fazer, assim. É sim. ele que. Você tem que criar a história, né? Uhum. Então, é perfeito a colocação que Sim, você sim, fez. sim. E acaba que eu fui entender isso, eu acredito que você também foi ao longo do tempo, foi na prática, né? Então, deve ter passado algum momento que, pô, não tô conseguindo terminar essa história, não tá avançando, furei um prazo que coloquei na cabeça. Então, com o tempo, né, a gente vai aperfeiçoando esse ponto, né? Histórias E engavetadas, é, você começa. Essa ideia é genial. Né? aí escreve Essa tipo ideia. uma página, um capítulo e para, né? Não, não vai. E aí fica na gaveta e poderia ser algum Sim. projeto de verdade, né? Sim. Eu tenho aqui, igual você falou, de repente surgiu algumas ideias, né? Eu tenho aqui no meu celular, né, um bloco de notas que Uhum. sempre vem alguma coisa, anota uma frase qualquer que você fala, "Ah, algum momento eu vou usar essa frase do nada que apareceu, Legal. né? Eu tenho diversas histórias, assim, sei lá, tem história que eu já escrevo a sinopse, né, começo, meio e fim ali, tem uns que eu escrevo ideias soltas, aí eu falo assim, tá, agora qual que é da vez? Aí pega aqui tanto de anotação e vê por onde começa, né? Mas eu Uhum. queria puxar um gancho. Como que você é numa questão de né, da preparação do livro, né, de estruturação, de organização? Você é, tipo, muito organizado nesse ponto, eu estruturo, preparo, depois escrevo? Ou é tipo Stephen King, que escreve do zero e depois que vai revisar o livro? Como
mais ou menos como que é o seu processo criativo, assim? Antes de fazer o primeiro curso, né, lá em Sim, 2013, eu acreditava naquela máxima que só escrevia quando acontecia a inspiração divina, né? sim. Então ficava dependendo disso. Depois do curso da metrologia, comecei a fazer toda a estrutura. Então hoje, assim como você disse, eu Uhum, tenho diversas anotações, frases e pensamentos, e até áudios que eu gravo às vezes sim. para usar em histórias, mas quando eu tenho os projetos prontos, eu monto o esqueleto, eu tenho Uhum, já aquela noção do que vai acontecer início, meio e fim. uhum. Às vezes, acho que acontece contigo também, acontece com muita gente, a história parece que ela cria vida. Então, às vezes toma um rumo, ou você pega até amor por um Sim. personagem que fala, Ele ia morrer, quero falou, não vou mudar. matar ele mais não. Aí muda do rumo Você falou, dele, quero né? ser amigo desse Sim, personagem, não quero matar ele. Então, acontece, assim, legal. de tomar vida, né? Mas, via de regra, trabalho bem na estrutura, na questão da Sim, jornada. sim. E muitas vezes pode levar um tempo até grande, né? Dependendo da complexidade, a profundidade de personagens, de conflitos. E eu até gosto, assim, de estruturar o máximo possível, porque quando pegar para escrever vai ser bem gostoso, né? Que vai embora, né? Uhum, Já tem uhum, a ideia muito bem desenvolvida na cabeça, o personagem, você conhece ele, parece que é seu amigo já, antes da história começar, isso, né? Então acho que facilita perfeito. bastante nesse ponto, né? Exatamente isso. Você consegue ver aquele personagem vivo e saber quais são os sentimentos, como que ele reagiria numa Sim. situação que você mesmo criou. Então, às vezes Uhum. ele te engana. É Sim. engraçado. E eu acho que só quem escreve, pelo menos para mim, às vezes acontece isso. Você tá, a gente que escreve, a gente que dá a vida, mas chega um ponto, parece que aquele personagem tem vida própria, parece que ele que tá Total. escrevendo a própria história, né? Parece que ele que tá Não, controlando a sua totalmente. mão ali na hora que você tá digitando. Isso é bem impressionante, né? Totalmente. A gente discute com o personagem. Fala, não, não era para É, você fazer isso. assim, é até estranho a gente É, conseguir passar esse sentimento, mas é isso que acontece. é esquisito. Parece que a gente é controlado, né, Sim. por alguém, por uma entidade que essa pessoa escreve, depois a gente olha e fala assim, eu escrevi isso, não é possível que eu fiz isso, né? Assim, Isso, como você disse, talvez só para quem tem a experiência de escrever e depois colocar isso para os outros lerem, né? sim. Eu já participei, às vezes, de live ou então de conversa com os leitores, deles perguntarem: Thiago, naquele momento que o personagem Gabriel é, falou tal coisa, ele estava querendo dizer sobre isso, não é? Uhum. Aí eu paro e falo: nossa, quem é Gabriel? É isso que acontece. É o meu livro, né? Não sei Uhum. o que que ele queria falar, eu não lembro dessa parte. Cara, é impressionante. Isso acontece igual teve um amigo meu, desse meu livro tá aqui. Ele falou assim: no final, eu acho que aconteceu tal coisa. Eu falei assim, cara, se eu for por essa linha, eu vou ter que escrever outro livro. Uma continuação, não, não foi essa parte, não foi desse jeito, não. Eu não vou poder fazer isso. Ai, é Cara, engraçado. é Porque exatamente isso. A e gente é não um é ponto dono da história. é exato, que a gente escreve, né? Por mais que a gente que faça a construção, quando a gente solta o livro, né? Quando ele está publicado, cada um vai ter uma interpretação, cada um vai levar de um jeito, vai ter uma reação, um sentimento. Isso eu acho que é bem legal, né? Porque a gente não pode ter muitos ciúmes, né? Cara, cada um vai ter sua interpretação, cada um vai ter o seu jeito, né? Eu acho que isso enriquece assim a escrita de uma forma legal, uma das coisas que me encantam, porque às vezes o que a gente escreve vai tomar rumos que a gente nunca imaginou, né? Isso Não, acontece isso bastante. é muito legal, cara. É muito legal. Quando você pega alguém que interpretou de uma forma diferente do que até você quis dizer, Sim, sim. legal. É, Que bacana. não, e isso acho que até expande, né? Porque, por exemplo, acontece, sei lá, você vai escrever uma série de livros, né? Uma trilogia que seja. Você escreveu o primeiro, publicou, cara, dependendo de como ver a reação, às vezes você tem a faca e o queijo na mão ali para uma Uhum. continuação, às vezes melhor ainda, né? Ou então, enfim, você quer agradar o público ou não, você quer ir, sabe que alguma coisa vai falar, vai cutucar, vai incomodar, enfim. Acho que é Ou bem até legal exatamente, então até escutar, né? incomodar.
até incomodar, né? Essa Um parte do dos incomodar eu gosto, sabe? Que tipo, também. porque quando é muito ok, muito é o esperado, você não causa um impacto, né, na pessoa. Uhum. Então, eu gosto de dar aquele choque, ele não ao ponto da pessoa, né, odiar o livro, mas tipo ficar com aquela vontade de ter mais após o final, né? Talvez tenha até uma influência nossa com a questão da ficção científica e dos autores Sim, sim. clássicos da ficção, porque eles escreviam muito conto. Assim, na minha visão, né? E os contos, eu adoro livros e contos curtos. Então, Sim. os contos nem sempre têm um final assim, que nem filme. Fim. Ele deixa em aberto para você pensar e aquilo ficar remoendo, né? Isso, isso. É porque E adoro isso. é ficção é especulação, né? Então, a ficção científica, se não fizer você pensar no que aquilo pode ser, nas consequências em sociedade, Perfeito. pessoais, acho que não entrega o suficiente, né? Então, a ficção científica, quando ela faz isso, e contos curtos, eles são narrativas bem mais diretas, né? Que é muita informação em pouco tempo. Então, acho que chegar, passar isso, né, para o leitor é muito importante. E a gente colocando uma realidade, né, que, igual no seu caso, não tem só um livro publicado, tem vários livros, então vai conectando a pessoa, tipo assim, pô, eu quero mais, por mais seja outra história, eu Sim. quero mais, que eu preciso, né, continuar a leitura aqui com o autor, né? Sim, e algumas vezes, né, a gente se depara com obras de ficção e ficção científica que são tão complexas que quem está lendo ou quem assiste não entende. Então, assim, Ah, né, na sim. minha visão, se é tão complexo que as pessoas têm dificuldade de entender, será que é tão bom mesmo? Ou será que eu sou tão limitado que eu não consigo entender? Então, eu penso muito nessa questão. Tem que ser de forma que o leitor consiga entender e se divertir, como foi É, a minha experiência lá no atrás. cara, inclusive, é um dos primeiros pontos que eu percebi no 2102, que eu comecei, igual eu te falei antes aqui em off, eu tô no Sim, terceiro capítulo, legal. mas uma coisa que eu percebi que alguns detalhes, por exemplo, como que é a comunicação entre as duas pessoas, né, por pensamento e tudo, é explicadinho, mas não é, tipo, muito explicado, mas, assim, é tal coisa que funciona assim, assim. Tipo, Uhum, ajuda a conectar para colocar no seu universo. Então, eu vejo, assim, a minha primeira impressão foi assim, olha, de repente quem não gosta de uma ficção científica, justamente por achar que é difícil demais, que é uhum, complexo, eu acho que pode ser uma boa entrada esse seu livro. Por quê? Primeiro que é situado, tipo, Brasil, acho que é algo uhum, localizado, então são pessoas com... Aqui eu não vi nacionalidade, mas que são brasileiros, a sim, Jéssica, né? sim. Então, é próximo. Então a gente consegue entender, fala dos veículos, né? Então, eu gostei assim, da contextualização, então acho que quebra um misticismo que a ficção científica ela é complexa, né? Igual a gente tem muito com a fantasia, com a alta fantasia, né? Que, nossa, vai ficar metade do livro explicando o mapa, explicando os personagens e tal. Então não tem Cara, isso, né? Eu gostei, assim. De início foi uma é, percepção muito boa que eu tive. assim, pelo menos na minha visão, né? É, a gente pode escrever. é, eu gosto de escrever. Eu tenho um livro chamado O Segredo de Kepler 452b, Uhum, que é bem curto, menor do que esse até, e que eu sim. escrevi ele para uma formação de astronomia, é, foi até em inglês e tal, e depois eu Uhum, trouxe para cá e publicou. E ele, para essa formação, tinha que ter a questão técnica. Então, tem cálculo de massa, tem cálculo de aceleração, uhum, tem astrobiologia, porque eu tinha que calcular a gravidade, como que seria a formação daqueles seres sim. por conta da gravidade. Tem toda uma parte técnica e está escrita a parte técnica. Só tentei fazer de forma que quem não quer ver se a conta está certa, ele vai ler e vão para a história. Não Sim, fica algo sim. que no final você fala, não entendi. Uhum. Que legal. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, não sei se você conhece, chama Flash Forward. Tem até uma série Não, televisiva. a Ele série já ouviu falar. a série tem uma temporada só que é, o mundo fica parado, acho que 200 segundos, alguma coisa assim. Tudo para, todo mundo desmaia, depois volta. Aí o livro
ele é muito mais profundo numa questão científica, porque você está num laboratório de física, ele acontece basicamente no laboratório de física, então não tem como você não aprofundar numa questão física da ficção, né, científica, a parte científica mesmo. Mas acho que entrega, acho que da forma que você entregou também, leve, tipo assim, fala que foi feito tal coisa dessa teoria e é isso, vamos embora. Então, eu não sei se aquilo existe ou foi criado para a história, mas falou, tá falado, vamos É embora. isso. Acho que a É ideia é como eu senão gosto. senão você trava muito a leitura, né? E se afasta a pessoa. Então, acho que é legal mostrar o conhecimento, pô, o cara entende. Porque Uhum. ele entende desse ambiente aqui, então vamos embora, né? Ele entende, mas também não é difícil, né? A leitura, né? Acho que a continuidade, né? O ritmo de leitura, acho que é bem Isso. importante. Você entregar um ritmo Isso. legal para a pessoa ir continuando, né? E aí eu fiquei com Perfeito. duas dúvidas, Thiago. Uhum. Na verdade, curiosidades, né? Tanto o que eu estou aqui, Uhum. 2102, quanto o outro que você falou, são livros curtos. Você tem Uhum. essa preferência por escrever livros mais curtos ou você tem romances maiores? Como que é mais ou menos a sua criação nesse sentido? Eu consigo até te mostrar. Esse aqui foi depois daquela Sim. adolescente, né? O Uhum. Perdidos na Escuridão foi o primeiro, também ele é curto. Uhum. Sim. Teve a segunda edição, esse aqui foi em 2014, e esse Uhum. aqui, que é o mesmo livro, Ah, só que é a segunda ah, edição sim. um pouco maior, agora em 2020. Uhum. Esse aqui também não é muito grande, né? Primeiro elo. Uhum. E- Então, eu tenho preferência, assim, por leituras mais curtas e por escrever Sim. coisas mais curtas. Uhum. E antes, assim, antes de fazer o curso com o Yabu, eu achava que também, para escrever, tinha que fazer epopeias, né? Livros gigantescos. Eu antes de escrever eu tinha meio que esse mito, né, do tipo, assim, antes de descobrir a Amazon, publicação independente, né, a gente tem esses vários mitos, tipo, o livro tem que ser grande, ele tem que ser, sei lá, pelo menos umas 300 páginas, senão Isso. não vale. Eu tinha muito disso. E conversando cada vez mais, né, com autores independentes, conhecendo cada vez mais esse meio, cara, de repente, até para você ter um certo destaque, uma narrativa mais longa, o seu trabalho ele é muito maior, porque, poxa, ninguém conhece o Juliano. Eu vou ler um livro de 800 páginas, Juliano? Não vou. Exato. Eu vou para o livro do Thiago, que tem ali 60, porque se eu não gostar, eu só li 60, né? E o gostar ou não gostar vai ser muito mais rápido, porque, pô, você lê 800 de alguém desconhecido e tudo. Então, dá para criar mais Hoje em dia nós histórias, temos enfim. muitas opções, né, Juliana? Então, Sim, como leitor, né? O que você vai escolher gastar o seu uhum, tempo, né? Então, sim. às vezes a pessoa nem começa. E nesse curso, na verdade, foi um outro curso que eu fiz. Eles comentaram sobre, o- não sei se foi um concurso ou não sei se foi algo do tipo, que queriam fazer assim a história mais curta que já existiu, né? E Ah, quem sim, ganhou que foi o legal. Hemingway, né? Uhum, Ernest Hemingway, que escreveu O Velho Mar, né? Porque assim, Gustavo, aham, e assim, que trazendo legal. muito de forma curta, assim, o livro tinha poucas palavras, era assim, vende-se sapatos de bebês nunca usados. Era Sim, isso o livro. essa é clássica. Sim. Putz, cara, Não, e é um arrepia. punch ali em uma frase, né? Uma É perfeito. frase. É perfeito. É perfeito. Então, olha como a gente é possível escrever coisas que impactam, É. arrepiam, porque isso conta toda Sim. uma história ali, você Dá pode imaginar uma gatilho, família, dá um total, gatilho ali. Total. total, e com uma frase, então às vezes não precisa, né? É genial, né? É algo Genial, genial, assim, genial. né? Inclusive, eu tenho, para mim, né? Assim, eu tenho tentado diversos tipos de narrativas, de estilos literários e tudo, então. Aí eu comecei a pensar para mim, pô, um livro de poesias, né? Tem que ter quantas para você publicar, né? Assim, e de qual tamanho, de como, sabe? Então, acho que a gente vai criando vai se instigando em relação a isso, né? E aí entra num ponto também que a Ana comentou aqui, que saiu até uma nota
eu não sei se foi essa que a Ana falou, mas da Suzano, né, da produtora de papel, que ia aumentar o preço, e tudo, o preço Excelente do papel da matéria-prima. comentário. Aí a gente ia ter dois pontos, né, que a publicação independente, geralmente, ela começa com o e-book, né, por questão de custo e facilidade de publicação, né, e também custo de venda, mas o livro físico, ele é o queridinho, né? Acho que quando você teve em mão seu primeiro livro físico, assim, aquela sensação de, cara, de missão cumprida é muito grande, né? Você pegar as Perfeito. cópias e tudo, mas a gente sabe que pode se tornar muito inviável, né? Mas você tem seus livros em versão física, né? Você mantém essa experiência, né? Você tem de todos eles? Sim, Todos sim. você fez as duas versões, né? Todos, menos os primeiros lá, né, que eu Sim, escrevi sim. na época da adolescência, esse não tem e-book, tem só impresso. Uhum, É, mas os demais eu sempre fiz a impressão, uhum. e até o primeiro elo, né, que é esse aqui, eu escrevi ele em parceria com um grande ilustrador chamado Fernando Menezes. Então todo capítulo tem uma ilustração, e é uma ilustração assim mega Maravilhosa, né? complexa, o papel Você não é consegue escolhido. entregar isso no e-book, né? Perde muito isso, né? Pois essa experiência do formato, tudo você perde. Então, Me preocupa no seguinte sentido, né? Tipo, tem essa questão do preço, né? Que ela pode tornar inviável uma publicação. Acho que principalmente os livros menores, né? Porque de repente, quanto mais páginas, o custo por página, o custo por livro fica sim. proporcionalmente menor, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente não teve um boom, né, da leitura por e-book, né? Do tipo, as pessoas não leem mais livros, Uhum. ainda tem uma restrição, uma certa rejeição para um lado, tem essa questão da experiência, eu quero pegar o livro, eu quero sentir. É. Então, como vai ficar isso E eu agora acho com que os preços mais caros ainda, né? Nossa da nossa geração, né? geração, eu acho que quando a gente era adolescente e começou a questão do e-book, eu pelo Sim, menos pensei, no futuro não vai ter mais livro, né? Pelo menos quando eu sim. chegar ali Livro, próximo jornal, nem dos, nada. não vai existir mais. E não Uhum. foi o que aconteceu, né? Realmente, hoje em Eu dia, lembro, lá em 2014, eu lembro, eu comprei. Foi o primeiro iPad, eu acho que lançou. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Eu falei assim: ah, agora eu não leio revista, não leio jornal, não leio mais nada. Eu tenho meu tablet aqui. Gastei maior grana, comprei um iPad. E de fato, eu lia jornais digitais e tudo, mas foi uma onda. foi uma onda, Hoje exatamente. foi uma onda, né? Um entusiasmo. Eu sempre gostei de acompanhar a tecnologia assim, mas. Hoje em dia eu leio 90% no Kindle, mas, cara, eu não deixo de comprar livro físico. Agora eu fico imaginando, será que forçadamente a gente vai ter. Vai ser uma mudança muito grande de mercado, porque as editoras colocam o livro físico ao mesmo preço de e-book. Então, vai aumentar o preço do físico, o e-book vai acompanhar, continuar acompanhando. Acho que vai ser uma mudança. Eu não sei, eu fico meio receoso porque a gente pode perder de repente, boas obras, igual as suas, por exemplo, não que vai ficar às vezes caro para comprar, caro para fazer, como que vai ser, né? É Não, uma. e é caro, ainda mais assim, o primeiro elo, que é esse, Sim. que fizemos completamente de forma independente, sim, completamente Uhum. pelo Catarse, né? Fizemos pelo Catarse. Foi um Legal. sucesso, não tem como reclamar. A gente arrecadou mais de 20 mil para poder fazer o livro e ficou muito Que legal. massa, que massa. Mas, e se a pessoa tem uma obra legal, tem um trabalho bacana e não tem como dar vazão e pedir esse apoio no Catarse e não consegue publicar, né? Então, A questão é que pode deixar de ser uma opção. Esse que é o sim, maior problema, porque você opta por fazer os dois, perfeito. porque Melhor dá. é porque dá. Mas e Exato. quando não tiver essa opção, né? Acho que isso pode ser um problema futuro, né? Como que e eu acho que a gente perde muito. O mercado perde, né? Porque às vezes a editora. Às vezes eu faço muitas críticas aqui, principalmente pelo preço do e-book das grandes editoras, geralmente acompanhar o preço do físico, Sim, mas eu não faço ideia do qual que é o custo de fato para você ter um livro físico num preço ali, né? E o custo todo de produção vai aumentar, como que vai ser isso? Então, e assim, aí, expandindo mais o assunto, né? Ainda mais o brasileiro que lê pouco, né? De uma forma geral. A gente lê muito pouco, né? Pegando toda a população,
livros por pessoa é muito pouco. Então, enfim, de repente é um afastamento aí, mas, enfim, vamos baixar aqui. Mas é que eu tenho a mesma linha de pensamento que você. Uma coisa assim que eu descobri, posso falar recentemente, uns Sim. 3, 4 anos, ou redescobri, é o audiobook. Cara, entrar nesse Então, ponto. Era minha próxima, estava na minha cabeça. Era o próximo ponto, né? Então, um assunto vai conectando no outro. conecta, tem jeito, Sim, cara. Eu descobri, assim, indicação de podcast, falando de sim. audiobook, e escutei um outro, achei legalzinho, e aí, quando eu escutei desse meu amigo, que é o Carlos Eduardo Valente, Uhum. eu adorei. Nossa, ele tem vários contos do Arthur C. Clarke, do Philip K. Sim. Dick, narrados nas plataformas Spotify, YouTube e tal. Uhum. E, e ele é um ator, um diretor profissional, com muita experiência, narrador profissional. E eu fiquei assim, nossa, eu posso fazer outras coisas realmente, né, enquanto eu Uhum. leio. Legal. Então, Eu gosto de fazer uma tarefa doméstica, né? Sei lá, tô cozinhando, arrumando cozinha, alguma sim, coisa assim que não requer tanta atenção, né? Você consegue sim. dividir ali, você multiplica seu tempo, né? Sim, para mim foi uma descoberta mesmo, exatamente por isso. Para Sim, dirigir, agora nem tanto, questão da sim, pandemia, mas se é para algum lugar ficar uma hora no trânsito, você está realmente lendo. Não, sim. quando o pessoal fala, esse livro você leu ou ouviu? Qual que é a diferença? Né? Pô, a mensagem foi captada, né? Acho que teve até um episódio que foi um dos primeiros aqui do Pode Ler e Escrever. Eu conversei com uma produtora de conteúdo que ela tinha colocado, eu li 60, estou chutando o número, mas foi um número alto, 60 e tantos livros no ano. Falei, pô, legal, produção alta, né? 60 e Pô, tantos, tudo. Aí, no meio da conversa, ela falou que acho que uns 40% foi em audiobook. A galera no chat começou a falar assim: então você não leu, né? Então você tem que mudar seu número. Aí falou assim: gente, de fato eu não li, eu ouvi. Mas assim, vocês entenderam que leu o livro, né? Assim, eu consumi. uhum, Eu não vou falar que eu consumi o livro, você fala que você leu o livro. É uma forma exato. coloquial ali de falar e tal. Mas eu parto dessa premissa: você pegou um livro, né? Se alguém está narrando para você, não muda o fato de você estar consumindo esse conteúdo. E isso É, é válido não só para a pessoa, mas para o escritor também, que você tem livros em audiobook, né? sim, e eu acho que até acaba sendo um preciosismo de falar, então você não leu, você ouviu. É. Isso acho que fica mais lá para a questão Às vezes de, quem de critica não fez nenhum nem outro, né? exato, acaba sendo uma questão de infância ali, né? E É. os meus livros, não todos, só o primeiro Elo que não, mas os outros, né? O Perdido na Escuridão, o 2102, e até um que eu nem lancei ainda, que chama Antes do Silêncio. Uhum. Todos eu fiz essa parceria, esse trabalho com o Carlos, Legal. e eles estão disponíveis. Tá lá no Uhum. Spotify inteiro, tá no YouTube, e, Uhum. e não é um mercado, ao meu ver, pelo menos para o que eu escrevo, né? Não vejo competindo. Isso está fazendo com que as pessoas comprem menos. A parcela é muito Uhum. pequena e você dá uma vazão, você dá uma acessibilidade até para quem não pode ler. Acho que tem a questão do ser mais inclusivo, né, em determinados pontos. E outra, é mais um canal para você alcançar leitores, porque eu imagino que tem pessoas hoje que só escutam audiolivros porque tem uma rotina complexa, tá na academia, tá, né, lendo, escutando um livro. Então, acho Uhum. que é mais um canal. De repente, alguém não ia ter o seu livro, mas se tem ele disponível em audiobook, cara, acho que você não divide, você multiplica, né, as pessoas que Perfeito. têm o seu livro, né? E até o, o Carlos, como ele consegue interpretar bem os personagens, etc. Uhum. No Perdido na Escuridão, Legal. que é um livro de suspense, de terror, tiveram personagens que, quando ele mandou a prévia, ficou muito mais interessante esse personagem quando ele faz a voz, Sim. né? Porque põe vida ali, né? Ele interpreta É, mesmo. exato, o personagem agora tem Uhum. corpo, né? Sim. Então, como eu disse, só multiplica.
Legal. Tem algo que eu acho que vai pegar bastante, que não é audiobook, mas a gente fala de podcast de ficção, né? Então você cria uma história igual tem. Você já viu no Spotify o Paciente 63? Sim. Então, assim, é um podcast de ficção, é uma história, né? É uma radionovela de antigamente, né? Aham, Eu aham. acho que é incrível, porque te faz, acho que dá a mesma sensação do livro, que é você tentar entrar dentro de algo que você não enxerga, né? Essa imersão, né? Você se força a estar imersivo ali, porque uma série, um filme, ele te entrega de bandeja todas as informações ali. Você não tem que forçar muito para entender. Agora, tanto o livro, o audiobook, quanto um podcast de ficção, Verdade. te faz forçar, né? Então, eu acho que é um caminho pouco explorado ainda, podcast de ficção. Muito pouco explorado. Não Então, tinha pensado nisso, legal. Legal. inclusive, vou dar a dica: a Deezer, a Amazon, elas fazem submissão de projetos para exclusividade. Então, igual a gente manda o original para a editora, Sim. às vezes dá para mandar original de história para podcast de ficção para as plataformas de streaming. Legal. Eles têm verbas anuais para destinar a esse tipo de projeto. É bem legal, sabe? É, Então, e ainda, não só isso, como o próprio audiobook é uma parcela tão pequena, né? sim, Então, sim. é um mercado para quem está escrevendo, né? Legal. Eu vejo hoje, ainda é pequeno, assim, se leitura de e-book é pequeno, que, poxa, você tem o quê? Há uns 10 anos, pelo menos, que existe um e-book de uma forma acessível, se ainda é pequeno, audiobook, né, igual eu falei agora, podcast ficção é uma parcela muito ínfima, mas eu enxergo muito Sim. assim, quem está começando agora, quem já tem publicado, eu acho que tende a colher melhores frutos no futuro. Ah, pode ser que não vire e tal, mas beleza. Né? Mas se virar, quem já tem vários conteúdos produzidos, né, Tá pronto, né? vai tá pronto e vai sair na frente, né? Excelente. Ah, que legal. E aí a gente chegou na ficção científica. Hoje é o seu gênero preferido, assim, de leitura, de escrita? Você navega bastante na ficção mesmo? Sim, Juliana. Eu comecei com essa questão de suspense e terror, que eram os primeiros, e até de sobrenatural, fantasia, mas aí eu fui conhecendo. O primeiro contato que eu tive com a ficção científica foi com o Arthur C. Clarke, Uhum. num conto, que era o Sentinela, se não me engano. A Aleph E, até disponibilizou ele gratuitamente, acho que é, finalzinho do ano passado. Foi o e eu lembro de ter Sentinela. ficado maluco, assim, nossa, Uhum. sensacional. Tem o plot, é curto, Sim, e, sim. e eu falei, tem mais disso no mundo? Legal. E aí eu comecei a ler bastante esses contos do Arthur Clarke, e até que eu me deparei com o Asimov, né, com a parte a fundação, né? E aí foi quando eu entrei assim de cabeça, e eu sempre gostei da parte de astronomia, né, da parte de Sim. ciência. Então, entrei a fundo, é o que eu mais, atualmente é só o que eu leio, Uhum. mas de escrita, eu estou escrevendo um que é totalmente ficção científica, mas o que está é, mais andar, assim, com um projeto quase pronto, é um livro quase de futuro, uma distopia, mas ele é no Uhum. sentido mais de filosófico, né? Que Sim. ele fala de um futuro próximo onde, de repente, sem explicação, as pessoas começam a morrer porque falam demais. Então, as pessoas têm palavras limitadas e se falam Uhum. mais do que aquilo, elas morrem e não tem explicação. Então, tem vários contos que vai contando como a sociedade se ouviu ali, falando Pô, sobre legal. assuntos nesse sentido, né? Então, não é É, tanto de ficção científica. aí nos faz pensar do tipo, o falar demais é muito além de palavras, né? Tipo assim, a palavra em si, né? Quem quer se expressar mais, quem quer sair por cima, quem quer tomar vantagem do outro porque fala muito, quem se, sei lá, me leva na cabeça a gente É, tem tanto ódio assim de internet, cancelamentos e tudo. O falar demais, ele tem consequências muito além da palavra em si.
a consequência do excesso de palavras, né? É muito legal que você viu dessa maneira. Pelo menos no livro que eu estou escrevendo, né, nesse, ele tem a ver diretamente com o ato de falar. Então, Uhum. de repente, um estudo científico fala que você tem tantas milhões de palavras pela sua vida inteira. Então, você Sim, distribui da forma que você quiser. Então, as pessoas vão começar a se comunicar por escrita. Um sim. dos contos que eu escrevi é através da música. Então, vai ter uma Legal. sociedade que se comunica pela música, porque não pode mais falar. Então, eu fui tentando desenvolver nesse sentido. Interessante. As formas de sair, né, dessa restrição, vamos colocar assim, tem que ser Uhum, criativo, tem que pensar diferente, né? Tem que. sim. Ah, que legal, legal. Uma premissa diferente, legal. E eu tenho algo que me chamou mais atenção, assim, Thiago, estudando, né? Você, o seu perfil, os seus livros, até porque você chegou, né, até o Pode Ler e Escrever, e é o ponto que eu queria falar, é a questão da divulgação. Você faz divulgação dos seus livros, e agora, mais recente, né, do 2102, mais intensa. Né? Como que é essa rotina, seus objetivos, como que é tudo isso? Então, vamos supor, você escreveu um livro, pronto, publicou. E aí você corre atrás de pessoas, das publis, parcerias, entrega, ou já é pensado desde antes, já tem uma metodologia, como que é tudo isso, a parte de divulgação? Então, como eu tenho, assim, a gente tem tempo limitado, literalmente, todos os dias, né? Então, eu Sim, escrevo, e tenho que trabalhar, e ter a vida pessoal, mil coisas para poder sim. cuidar. Eu entendo, até pelos estudos que existem, que a melhor forma de você fazer a divulgação, uma das melhores, é você criar Sim. conteúdo. Então, assim como você faz, assim, que eu acho muito legal, fazer vídeo, e você joga ali questões e, Uhum. e pede, comenta aqui e tal, é muito legal. É isso que você cria, porque você gera engajamento, né? Só que eu Sim. não tenho assim, tempo para fazer isso, não tenho habilidade Uhum. de comunicação assim com a câmera, até a minha esposa fala que eu fico todo esquisito quando liga a câmera. Então, realmente, por enquanto, eu não consigo criar conteúdo Uhum. literalmente. Então, surgiu essa ideia de tentar fazer parcerias com as pessoas influenciadoras. Sim. E, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque a gente conhece pessoas tão profissionais naquilo Sim. que fazem ali, muitas vezes é trabalho secundário também, né? Mas super profissional, assim. Uhum. É impressionante, assim como o seu trabalho, que eu te falei anteriormente, a organização, a forma de montar, a dedicação, e também como divulgou, assim, ajudou muito, a página cresceu pra caramba, Sim. então, Uhum. para mim, hoje é a melhor maneira de Acaba que você coloca na divulgar. mão de quem sabe fazer, quem gosta de fazer, quem tem habilidade, fala assim, ó, Perfeito. em vez de você ficar, vamos supor, todo dia produzindo conteúdo sobre o seu livro, as outras pessoas fazem conteúdo sobre seus livros para você, e você vai e replica, né, esse conteúdo. Você publica Sim, muito, a pessoa recebeu, sim, resenha e tudo, então, e acho que aí entra um fator muito importante também, que é a prova social, né? Então, uma coisa é o Thiago falar do livro dele, outra coisa é quem leu, que é uma outra pessoa que não que a sua palavra não vale, mas quando o outro fala, é um fator de convencimento maior, porque é alguém que chancelou o seu livro. Então, tem sim, muito esse ganho, né? sim, tem muito esse ganho, e até quando eu te mandei o livro, e com Sim, todos os parceiros, assim, todo mundo que já trabalhou comigo sabe disso, que a única condição que eu coloco coloca exatamente o que você achou. Não precisa sim. amenizar, não precisa Tem falar que aquela cara gostou. de publi, né? Tipo assim, nossa, é bom pra caramba e tal, às Isso, vezes nem leu, né? Tipo uma coisa falsa, não vale, né? isso. Eu sempre falo isso. Pode, assim, se você não gostou, fala, eu não gostei. Pode publicar, publica, não tem problema. Uhum. É, porque aí, tudo que eu estou divulgando, né, ou republicando, ou então isso tem uma veracidade maior, né? Sim. Significa que aquilo é de verdade, não é só uma publi, né?
Uhum. Acho que isso é que é importante, porque eu, pelo menos, quando eu vou apostar num livro, vamos colocar assim, né? Apostar, eu falo assim, por exemplo, o seu livro já chega validado, né? As pessoas que eu converso, os livros já estão validados, porque a gente tem todo um contexto, mas vamos supor que eu descubro alguém, de repente, aqui na Amazon, que eu fico fuxicando bastante, eu vou Uhum, nos comentários e às vezes tem uma crítica, o cara dá nota 2, sei lá, não gostou, mas uhum. pela crítica, pelo depoimento, me faz às vezes, ficar interessado pelo livro, que é algo que ele não gostou. Mas não quer dizer que ele não gostou, quer dizer que eu não vou gostar Perfeito, cara. também, né? Então, Perfeito. ainda mais que a gente fala de histórias de ficção, né? É uma interpretação única, né? Isso traz mais verdade, né, na comunicação. Legal. Acho super válido assim nesse sentido, né? É engraçado que eu já comprei um livro, não lembro qual, mas foi exatamente nesse sentido de olhar a resenha e a pessoa falar: ah, não tem tanto desenvolvimento de personagem, achei a história muito curta e direta. Eu falei, mas é isso que eu Sim. gosto. Então, Exatamente. É isso que eu queria, né? é isso que eu queria. Aí eu fui lá e comprei. Então, Sim, é sim. isso que eu peço pro pessoal sempre. Ser É, sincero, para mim é por ótimo. isso que eu acho que é legal esses feedbacks assim, porque quando a gente fala, primeiro, né, quando eu vou resenhar ou falar de um livro, eu gosto de falar assim, ó, eu gostei do livro, para mim foi bom, mas tem certas coisas que eu não entendi, então vi Uhum. sou confuso, mas é uma experiência minha. Tem outras questões que eu mudaria, porque a gente lê hoje com o olhar de escritor, né? Fala assim, isso aqui eu não faria não. Isso aqui eu faria de outro jeito, Perfeito. mas é algo muito pessoal, né? O livro não é meu, por isso que, né, eu faria diferente. Muito Mas bom. acho legal, assim. Mas aí veio uma dúvida, né? Até um pouco mais a fundo na questão dos produtores de conteúdo. Você é tranquilo, assim, tipo, a relação, você encontra boas pessoas, parcerias legais, assim, obviamente sem dar exemplos, porque Claro. eu já vi muita gente reclamando que às vezes a galera não é tão profissional, faz de qualquer jeito, já deu bolo aqui, já deu balão ali, ou então são pessoas que são bem organizadas, é bem tranquilo, assim, ou você quebrou muita cabeça para encontrar uma galera legal para divulgar, assim? É, até hoje tive só um problema, como você disse, sem Uhum. citar nada, né? Mas até hoje tive só um problema, assim, sempre quando eu vou fazer a parceria, eu falo, olha, a resenha é essa. Até se você quiser ouvir até o audiobook antes para ver se, que às vezes não é o gênero da pessoa, né? Você fala, eu gosto de ler Exato. sobre romance, vai ler sobre ficção científica, não vai se divertir, não vai aproveitar a jornada. Então, eu falo, ah, lê antes, tal, se você quiser, né, quer fazer, e a Uhum. pessoa aceitou, e depois de um tempo ela me falou, ah, Thiago, o livro tem muito sangue e tal. É, que é de terror. Ela, ah, então, Talvez seja por isso, né? ela falou, ah, né, que eu gosto de romance. Eu falei, ah, tudo bem, né? Então, assim, Uhum. foi a única vez que Sim, aconteceu. sim. De resto, eu encontro muitas pessoas, assim, profissionais, né? E eu tendo a fazer bastante com quem está começando. Ah, legal. Lógico que me ajuda, mas até para dar uma força, porque às vezes a pessoa quer produzir Uhum. um conteúdo e não consegue um parceiro, porque olha, só tem 300 seguidores, então Sim. eu não vou fazer, né? Então, eu tenho bastante é, Mas te conteúdo que eu falar, acho que apliquei. essa galera eu acho mais interessante porque, às vezes, quando você tem lá 10 mil, é, a proporcionalidade de engajamento para quem tem 500 seguidores, às vezes é Perfeito, muito cara. discrepante. Então, você tem 500 seguidores que são fiéis, são muitos amigos, pessoas que você conhece pessoalmente, qualquer coisa que você fala vão te chancelar. Quando Uhum. alguém já está maior no 10 mil, 20 mil, às vezes não é a mesma proporção que vê e fala assim, pô, a pessoa já faz muita publi, já fala direto, é mais um livro Sim, indicando, então é uma relação mais fria do que tem quem tá perfeito. pequeno. Para quem tá E a gente pequeno, se ajuda, pô, né, cara? se ajuda, às vezes é o A primeiro gente se recebido da ajuda. pessoa, ela vai fazer muito Sim, mais do que o combinado, vai adorar, e para você também é mais barato, né? Pensando na questão de negócio, é muito mais barato. Então, e o ganho proporcional é sim. muito melhor, né? Então, Assim, perfeito. E muitas vezes, a primeira vez que eu comecei com essa questão foi no Perdi a Escuridão, que é lá o de suspense e de terror. sim, E, assim como você, eu tenho planilha assim para tudo, eu tenho tudo muito esquematizado. sei. Então, depois da primeira parceria que fiz com esse pessoal, umas 30, 40 pessoas, eu planejei tudo, questão de engajamento,
questão de, até coloquei nota na qualidade ali do que eu achei. Sim, sim. E, assim, os que tinham o menor número de seguidor, achei que teve melhor engajamento e tem uma Sim. qualidade, assim, um carinho. Esse Vamos fazer de zelo, né? novo. Faz com muito mais amor, né? Faz com. Acho E que traz uma proximidade bem legal, né? sempre que posso, assim, ainda mais com 2022, né? Uhum. Mando da mesma maneira como mandaria com alguém que comprou o livro, eu mando para esse pessoal que está começando agora, para eles ajudar. Sim, sim. Não, eu vejo muito, até aqui no podcast, né? Já teve gente que eu conversei e falou assim, pô, esse aqui vai bombar, porque, né, tem tantos mil seguidores, não sei o que, não sei o que. Aí, eu não vou citar nomes, né, mas Claro, claro. o pior podcast em questão de números, eu analiso as métricas, assim, um mês depois, porque, né, tem gente que viu o episódio gravado e tal. O pior de todos foi com uma pessoa que tem mais de 15 mil seguidores. Aham. Sim. Aí, nesse você espera, pô, tem 15 mil, vai vir uma galera que antes ou depois e tal, mas entra essa questão, porque essa pessoa em específico, ela, cara, nem compartilhou um stories que seja falando da live. Então, pô, realmente ninguém vai vir, ninguém sabe? E eu tava bem mais no começo, né? Então, aí a gente vai aprendendo, assim. Eu prefiro muito mais dar oportunidade para quem está começando, e às vezes está começando com Instagram, às vezes está começando, já escreve há muito tempo, já tem uma base ali formada. Sim, Então, às vezes a gente analisa muito só o número, mas quer analisar a pessoa, né? Então, eu tento muito analisar a pessoa em si, porque para mim o que fica é o conteúdo em si, não o número de seguidor, porque o conteúdo vai ficar. O número de perfeito. seguidor amanhã ele muda. A Aumenta, fluidez do diminui. negócio, É, né? É como se fosse uma parceria mesmo. E até com os próprios escritores, como você. sim. é, Às vezes o autor fala, não, não vou fazer uma publicação, então não vou indicar um outro autor porque é concorrente. Não é excludente, não é um mercado que exclui. Exato, exato. Cara, não tem porquê você travar parcerias dessa forma, né? Não, eu adoro conversar com pessoas que têm podcast. Para mim é maravilhoso. Que eu vou falar de bastidores. O último episódio com a Rayane, que foi terça agora, que ela tem um podcast, o Entre Sumários. Cara, eu Sim, adorei. A gente falou de planejamento, a gente falou. E assim, o público é o mesmo, são leitores, mas, cara, não é porque a pessoa me escuta que nunca ou não vai escutá-la. E vice-versa. Na verdade, descobre um, é, eu quero mais e vai navegando, assim, sabe? e assim, Então, é com o mundo dos autores também. Enquanto o pessoal tiver essa mente que sempre de não competição e rivalidade, né? tem competição. Ainda mais o mercado que a gente é tão sofrido, né? De escritores Nossa. independentes, acabou de falar do aumento do preço do papel, tem vários problemas. Se a gente não se ajudar, né, cara? Assim, a gente se ajuda muito, claro, mas vez Aham. ou outra a gente vê uma competiçãozinha, principalmente quando se fala em números, em eu sou maior, eu sou menor, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim. Mas é interessante, assim, sabe? E eu pergunto porque eu vou, é um semi-spoiler, né? Eu tô para lançar um próximo livro, né? Até Opa. recebi a capa hoje, por sinal, gostei muito. E aí eu vou montar, fazer, cara, você é um dos caras que eu vou inspirar do tipo, cara, tem uma galera compartilhando todo dia, tem um story do Thiago de uma pessoa nova com o livro Sim, divulgando. A Ana, que tá aqui também, ela faz um trabalho bem legal de divulgação. Então, cara, é isso. Eu vou pegando aqui, vai aprendendo e todo mundo dá bem, todo mundo cresce, né? Todo mundo ganha com isso, né? sim, sim. E assim, uma coisa que para mim, pelo menos, aprendi, se eu vou no médico, por exemplo, eu levo um livro. Se eu Sim, vou, cara, no trabalho não tem nada a ver com a parte de trás. Eu levo lá um livro na mochila, o funcionário passa e fala, ó, que é isso? Eu escrevi. Lê lá, depois você publica o que você leu, se você leu, tal, que você gostou. sim, Sim, para todo mundo, ainda mais legal. que faz uma tiragem maior e Sim, separo isso para poder. Eu entrego, porque isso pode gerar engajamento. E outra, a gente que cria conteúdo que a gente quer é ser ouvido, é ser lido. Se você uhum, fica com esse preciosismo, não, não vou dar livro porque isso aqui tem que vender, tem que. é. Aí vai ser complicado. É. E acaba que, né, o nosso trabalho é muito de formiguinha, né? Muito um a um mesmo. Ele é muito um a um, mas é aquela coisa, a palavra ela espalha, né? Então,
né? Uma pessoa pode impactar duas, essas duas vão impactando mais uma ou duas, e aí, né, com o tempo vai expandindo, né? Perfeito. É exatamente como eu penso. Sim, sim. E, Thiago, eu tenho uma questão aqui também, né? Você falou das suas inspirações, né, de leitura, né? Você falou das Asimov, falou do C. Clarke e tal. Sim, E sim. para escrever, tem alguém assim, também nessa linha, na linha de escrita, também se inspira nele? A gente falou um pouco mais cedo do Stephen King. Para escrita, tem alguém que te inspira de escrita especificamente? Ou é mais ou menos a linha de leitura? Eu acho, assim, uma análise superficial, que como lá o livro do Bianco, os livros do Sim. André Bianco, né, me impactou e fez eu começar a ler e até escrever, acho que até hoje Uhum. eu sigo mais essa linha mais simplista, mais direto ao assunto, sem, Sim. e às vezes Sem até com rebuscar demais, né? expressões, Uhum. exato. É, no Bianco ele faz muito assim, os diálogos, a pessoa às vezes fala um palavrão, Uhum. chama de forma mais intimista, então acho que ainda tenho essa essa característica, nem mesmo não lendo ele atualmente, isso ficou Uhum. marcado. Ah, legal. Acaba que, né, quando eu começando a escrever, a gente meio que quer copiar o estilo daquele que deu certo, que a gente se inspira, né? Então, Tá. a gente talvez não começa com a sua 100% do seu estilo, do seu jeito ali, mas tem que partir de um começo, né? E esse começo é daquela pessoa que mais inspira, né? Sim, o primeiro livro é uma Uhum. cópia deslavada do estilo de escrita do André Sim, Bianco. Tá? Só sim. falando. Não, e não é ruim, né? A questão é o começar, né? O começar muitas vezes é difícil, né? Eu lembro o primeiro livro que eu tentei escrever, eu falo brincando que o meu primeiro livro eu escrevi com 6 anos, tem até hoje, que eu peguei 4 páginas, 4 folhas A4, dobrei, grampeei, fiz a capa e escrevi umas historinhas assim, tinha uma frase em cada página e tal, mas era uma história começo, meio e fim ali, né? Eu até costumo falar que essa é a minha primeira historinha, mas digamos que o primeiro livro de verdade, assim, alguns anos atrás comecei a escrever, cara, eu travei no primeiro capítulo porque não tinha referência nenhuma, né? Aí que eu comecei a ler com um olhar mais crítico ali, do tipo, como que foi a construção? Tem muito diálogo ou pouco diálogo? Uhum, Como que o uso do travessão, como que expressa uhum. pensamento, como que é o narrador. Então a gente começa a entender um pouco mais e, cara, e se a gente pegar um autor que gosta e vai ler bastante dele para estudar, é muito natural que você vá colocar isso no seu papel, Sim, na sua escrita, né? Então, sim. Mas só fazendo um parênteses, ó. Até aqui, ó. O meu primeiro também foi ah, isso, na é, verdade. Foi exato, exatamente. Eu coloquei cara, no saquinho porque é um quadrinho. exatamente. Eu tinha 8 anos, então Cara, o isso meu é começou exatamente assim exatamente também. isso. Exatamente. Eu brinco, Eu, eu tenho o dois. Um primeiro que é o Lo, como que é? Os Três Lobos e o Galo Pirado. que da hora, né? É Gostei. um nome nada a ver, uma Muito história bom, maluca. muito bom. Parece desenho do Cartoon Network, não faz sentido nenhum. E outro é a ovelha alguma coisa. É a ovelha que eu misturei com as aulas de religião, com pastor e ovelha. A ovelha morre no final, um trem bem maluco. Esse já foi mais Oh, bem, que legal, bem feito, ele cara. já foi encadernado. Ele é maiorzinho e foi encadernado. Então, esse foi uma primeira publicação, assim, eu guardo até hoje, assim, é bem Tem legal, guardado, assim. tem guardado. Aí a gente cresce, começa a gostar de quadrinho. Eu sempre fui muito de mangá, Aham, principalmente também. mangás, assim, então a gente vai querer desenhar, aí vê que não leva jeito Vi para que desenho. não é tão fácil quanto parece, né? Exatamente. Aí eu falei, pô, vou criar uns personagens aqui, não sai nada. Eu falei, pô, não tem nada aqui, então aí a gente vai. Mas acho que essa forma de expelir, né, a criatividade, a cabeça de criança pensa muito rápido, muitas coisas, né? Mas eu acho incrível, assim, esses momentos, sabe? Sim, recentemente eu tenho dois sobrinhos, um que tem 9 e outro tem 13. Uhum, Um deles, um de 9, mandou mensagem, falou, tio, eu vi que você tem livro, eu quero também escrever. Eu falei, que legal, né? Ele sim. falou, não, mas
eu já tenho a história e eu vou te levar e você escreve para mim. Eu falei, tá bom. E aí ele trouxe e eu escrevi para ele, ó, em cima Sei. daquilo que ele inventou, que tem dinossauro, tem, tem um Rambo, tem um monte de coisa, Misturou assim. tudo, né? É muito legal ver como que eles pensam, assim, Sim, e lembra da sim. nossa... Porque tem ovelha, tem o pastor, tem mil coisas, né? Não, tem E, mil coisas que não se conectam, mas assim, às vezes naquele dia, tudo isso passou na nossa cabeça de alguma forma. sim, tem dinossauro e o poder especial do personagem dele é chamar cachorros. Eu acho excelente isso, assim. Aí Então, aparece de cachorro com dinossauro, com Rambo, com tudo no isso é meio. tão legal, cara. Então, a gente tem que ter isso guardado da nossa infância, porque é até inspira. Tipo, nossa, essa historinha Sim. tão louca hoje faz bem. Então, por que que a gente não bota pra fora, né? Eu acho legal essa inspiração, porque a gente, pô, com certeza já passou por um bloqueio criativo, então a gente está começando a escrever história, mas, pô, isso aqui tá muito igual a tal coisa. Com Perfeito. certeza vão achar que é uma cópia de não sei o quê. Então, quando é umas histórias malucas assim, cara, que a criança é uma mente 100% limpa, né? Ela não tem passado, ela não tem histórico, ela não leu nada ainda, ela não sabe. Então, Sim, mesmo que ela certamente é tenha algo muito. contato, né, com desenho, essas coisas, e não, assim, eu falei pra ele, né, e como eu penso, não tem problema. Até se eu te contar uma história agora no telefone sem fio, né, e você falar, ah, não, vou escrever essa história, a sua ficar diferente, né? Então, a Sim. gente é o fruto do nosso meio, né, das séries que a gente vê, das histórias que a gente Uhum, escuta. Então, muitas uhum. vezes você vê influência, e não só eu, você, mas os grandes escritores mesmo. Sim, Você pega lá Naruto, que tem, sei lá, Tsunade, Jiraiya e uhum, Orochimaru. E toda uma história. Essa mesma história já existia na mitologia japonesa igual. sim. Igual. Os animais, os nomes, tudo. Uhum. É igual e o cara transformou isso num anime de sucesso Sim, e fez aquela história se replicar, ganhar mais vida. sim, sim. Ou então quando pega algo muito óbvio, né? Tipo, vamos dar exemplo. Qualquer relação hoje, dinossauro e ser humano, você vai levar Jurassic Park, sabe? Que Sim, foi escrito lá atrás e tal. do Então, qualquer Crichton, né? relação, tipo, macaco com ser humano, você vai pensar em Planeta dos Outro Macacos. Quando você marcado. pensa em política e viagem espacial, você vai lembrar de Fundação, sabe? Então, vai ter um primeiro e, cara, não é por conta disso, você não vai criar história. Quando eu reli Fundação, a primeiro agora, cara, é muito Star Wars. Eu fui ter essa percepção agora. Falei, cara, Sim, falei, que isso? Que a fantasia, a ficção científica é um plano de fundo para relações é pessoais e isso. políticas. Eu falei, cara, como assim? Que então vai falar que Legal. o Lucas, né, lá Aham, ele não se aham. inspirou no Asimov? Cara, não Vale, tem como? como. Não tem É, como, sabe? Aí a gente é, tem Star Trek e Star Wars, os dois fizeram muito sucesso. Vai falar que não é cópia um do outro. Então, sim, a gente não tem isso, sabe? Mas é aquele tempero, né, que o autor coloca, às vezes o momento que ele é lançado, o público que ele é lançado. Então, quando Naruto, qualquer anime japonês vem para o Ocidente, que a gente não conhece a mitologia oriental, é uhum. 100% novidade, né? Então, segue o jogo. Sim, Tá tudo segue o certo. jogo e imagina que essa lenda não teria hoje espaço. Quem que vai pegar isso e da forma original que tá ler e falar, nossa, a história é muito legal. E agora ganhou Sim. espaço, ganhou sobrevida, e acho super Sim, sim, válido, cara. sim. Não, também acho super válido, assim. E por isso que eu, sim, eu acho que você também, por isso que eu gosto tanto da ficção, que ela não tem limites, né? Assim, tem os limites éticos, né? Não estou falando disso, mas o limite de Claro. criação, né? O limite de inventar coisas. Então, se dinossauros, cachorros e o Rambo faz sentido para alguém, cara, pode fazer sentido para mais pessoas. E quem vai falar se Sim, faz sentido ou não é quem criou, e tá tudo certo. Tá? sim, que absorver aquilo, né? Pode. Olha quanto o nosso catálogo de filmes hoje tem para Sim. tudo, tem. Então, deixa Sim, correr, né? se a gente fazer uma análise mais crítica, sempre vai ter uma referência forte, uma cópia quase, mas não por isso é ruim,
né? Não por isso sim. é ruim. Se a gente for pegar, cara, tem um autor que eu gosto que é o Harlan Coben, cara, se a gente for levar por isso, todos os livros eles são iguais. Me desculpa, tem 40 livros publicados, e quase 40, mas todos seguem a mesma construção, o mesmo ritmo, inclusive os mesmos personagens em muitos livros. Vai falar que é ruim? Não. Cada um tem uma coisa a mais ali, tem um suspense, uma morte diferente. É a Mas, experiência que te enfim, passa. é a experiência que passa, o momento É que a você lê jornada, também, que é cara. muito importante, né? Muito. Então, você está mais novo, mais velho, você está passando por um momento difícil, você está, sei lá, feliz com tudo na sua vida. A experiência... O livro é incrível por conta disso, né? Que, Exato. igual a primeira vez que eu li Fundação foi até tarde, em 2015, 16, por aí. E fui reler Também. o primeiro agora, tem uns 2 meses, né? Cara, aí que eu me atirei para um monte de coisa. E é isso, por isso que livros... Cara, Revolução dos Bichos, né? Eu li na escola, forçadamente, achei um saco. O que esse porco tá falando com o outro? Não tem nada a Exato. ver, sabe? Aí, adulto, com uma visão bem politizada, Política. começa a Exato. entender. Falei, pô, Cara, cara, legal. Aí, se você, em cada governo que você lê Revolução dos Bichos, você vai entender de uma fala, forma nossa, diferente um fala, lado nossa, do outro. o mundo viveu ou tá vivendo isso. Uhum. É, é, sei lá, esse porco sou eu, né? Os Você, porcos mudam, né? Cada leitura, os porcos são outras pessoas, mas que sim. sempre fazem sentido, né? Por isso que é legal, acaba Então, por que isso que a leitura, ela fica, né? É algo que eu mais gosto do livro, assim, de uma forma geral, quase que filosófica, que a gente tá num mundo que é tão... As coisas passam, né? Você fez um tweet, amanhã esqueceu. Você faz um stories, 24 horas esquece. O livro fica para Uhum. sempre, né? O livro tá ali. Tá impresso. É, é, Ele é o mesmo. Ele não tem modificação. Você não edita o livro, né? Vamos colocar assim, igual você edita é. um texto, uma legenda de rede social. Então, Não, ele tá gravado ali a na sua mensagem fica, né? cabeça, né? E às vezes eu vejo as pessoas falam, olha, eu não sei por que quando eu lembro de tal parte do seu livro, eu lembro de estar passando em tal rua no ônibus, né? E às Uhum, vezes fica marcada ali, a pessoa passa naquela rua, lembra exato. de uma passagem do livro, né? Uhum. E aí volta aquele ponto, né, que a gente já falado para quem é escritor, que a pessoa vai ter essa referência, ela vai te falar dessa referência que para você não faz sentido nenhum, porque você não viveu Uhum. aquilo. Aí a gente cria uma outra percepção, fala assim, cara, nossa, é mesmo. Aí é um ciclo, né, que a gente, né, como leitor, como escritor, a gente vai aprendendo, né? Cara, bem legal, bem legal. E, a gente foi longe, gostei, foi bom que Adorei. Legal pra caramba. e aí, né, a gente passando aí de 1 hora e 10, para a gente chegar no ponto final assim, da nossa live, eu gosto sempre de pedir uma indicação de livro. Né? Os seus livros, naturalmente, já falou bastante, são mais do que recomendados, né? Mas um Uhum. outro livro que te impactou nessa jornada toda como escritor, qual que você indica assim, para os nossos ouvintes? Ó, permitir, eu vou indicar um conto e um livro, né? Ótimo, ótimo. O, o conto, eu vou indicar lá os 9 bilhões de nomes de Deus. Os 9 bilhões de nomes de Deus. Esse Uhum, conto é do Arthur C. Clarke, legal. e também tem narrado lá pelo Carlos. Uhum, É super curto, uhum, assim, coisa de... Tem 15 minutos de áudio, ou então você pega para ler, assim, muito rápido. sim. E o plot é exatamente esse. Qual é ou quais são os nomes de Deus? Uhum, É excelente. E de livro, eu indicaria o Sete, do André Bianco, que é um livro uhum, antigo, é um best-seller, e é sim. nacional. Uhum. Então, É um tentar mostrar, reforço, né? assim, Sim, é um reforço, mostrar para as pessoas que o escritor não precisa ser aquela pessoa inalcançável, aquela pessoa, que não diz que tem toda a linguagem certa. Tem que ser alguém que sim. gosta de criar histórias, né, e compartilhar Sim. isso. Eu gosto muito da literatura nacional que ela é localizada, né? Então, assim, muitas das vezes é passada num lugar, numa realidade que a gente vive, e não é a realidade que um Isso. europeu, um americano vive, né? Então, acho que além de uma boa história, ainda te entrega um além, a experiência além do que, né, todo mundo está acostumado com literatura de fora. Então, noventa acho que por cento dos meus livros se passam no sim, Brasil,
E às vezes eu visitar algum lugar, que nem fui para o Rio Grande Sim. do Sul, passou lá, então eu tento. Pega. A gente coloca a cultura, a gente coloca o nosso jeito brasileiro ali, eu acho que fica bem mais próximo, né? Então, realmente, Sim, a é único. literatura nacional é incrível, né? E com Sim, muitas boas obras cada vez surgindo mais, né? Então, Thiago, obrigado por ter participado, adorei agradeço, a Juliano. conversa, espero que você tenha gostado também, espero que tenha Demais. sido 300 assuntos, enfim, para mim foi ótimo. Um super papo divertido, cara. Gostei pra caramba. Ah, que bom, Muito que bom. obrigado, cara. Parabéns Por pelo seu nada. trabalho, viu? Obrigado. Igualmente, parabéns. E, né, eu vou naturalmente terminar a leitura. Vai ter resenha lá no blog, vai ter, enfim, diversos conteúdos aí, né? A gente falou tanto disso, então vai ter muita coisa para você compartilhar daqui a algumas semanas, tá? E Combinado. recadinhos finais, então, encerrando a live aqui na Twitch, ela ainda fica disponível 14 dias, mas não tem problema, porque eu publico na íntegra no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, assim que tiver tudo pronto, né, Thiago, eu Legal. te passo os links para você comunicar com a sua audiência, né, com seus seguidores. E é isso. Novamente, Pode obrigado. contar. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Juliano. Até. Tchau. Até mais.